Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu e Pedrinho, dois neurônios incomodando. A gente gosta de incomodar. Opa. Você sabe, eu vou explicar uma coisa. Sabe por que dois neurônios incomodam? Tem 3 pontinhos depois, né? Aqueles 3 pontinhos é que 2 neurônios incomodam, 3 incomodam muito mais. É como a história dos elefantes. Dos elefantes, tá Isso certo, aí. Outro dia me perguntaram por que os 3 pontinhos? Os 3 pontinhos é porque 3 incomodam mais. Tá certo. Tanto incomoda mais que O outro foi para o espaço. foi para o espaço. Parece aquela nave que foi colidir com o asteroide lá. Eu ouvi falar disso, mas eu não estou sabendo bem o que é. Mas parece que teve um troço aí, uma tentativa de ver se o asteroide muda a rota. Mudou, não? Não sei, tá certo. Alguém sabe? Né? Não sei, acho que o Elon Musk deve saber. Ele que estava por trás disso. Ele é a NASA. Tá. A NASA. Ele é mais importante que a NASA. Hoje, nesse né? momento, sim. Porque ela está com uma congestão nasal desde o tempo que o Bidê assumiu a presidência. É verdade. Tá certo. Bom, Pedrinho, vamos começar. Você quer começar local ou internacional? Vamos falar local. Eu só estou mais ansioso. Eu tenho um amigo que está tão ansioso que ele dá choque em peixe elétrico. Ele põe no aquário o peixe estremece. Bom, então, começa você. Não, é só para dizer isso, que eu fico abismado, tá certo? Por que as pessoas estão tão neurastênicas, histéricas, sei lá, tá certo? Porque até o Duque de Bedford, em inglês, na sua oração, colocou o mote, ou o motto, como se diz em latim, uma frase em italiano, que sarà, sarà, what will be, will be. E daí a Doris Day cantou isso durante um montão de tempo. What will be, whatever will be. Tá certo. É isso. E esse Duque de Bedford que fundou. Quem nos ouve, a maioria não sabe nem quem é Doris Day. Tá certo. Jogava no Corinthians. Doris Day. Exatamente. Isso. A Doris Day, para quem não sabe, é a eterna virgem do cinema. Tá certo. Ela... foi namoradinha da América, muito tempo. Ela fazia sempre a esposa do Rock Hudson, que depois de velho eu fui descobrir que ele era... É por isso que ela continuou. Por isso. Bom, tudo bem, vamos voltar ao local. Ao local, é isso aí. Então, senhoras e senhores, hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2002. Na beira da solução. Ou do Deus nos acuda. Então, é o seguinte, fica esperto, negão, vai lá, vota, tá? E vamos torcer para que as coisas corram como devem correr. Você quer falar do local, mas para falar do local, eu vou ter que falar um pouquinho de fora. Porque é o seguinte, tem gente que leva na cabeça e aprende. A gente vê que na Itália aprenderam, né? Agora votaram numa conservadora de extrema-direita, que, aliás, disse uma frase no discurso dela depois de eleita, lembrou Chesterton, que é filósofo inglês, espetacular. O Pedrinho adora, e através dele, ele me deu de presente um livro que é... filosófico, A Esfera e a Cruz. Esfera e a Cruz. E Chesterton, ninguém ignora, era um filósofo, um pensador e era dos bons. Então, de família abastada inglesa, se converteu à Igreja Católica Romana. Que é contra tudo dos ingleses, porque lá é anglicano. É anglicano, exatamente. E ele teve a frase, fora de Roma não há salvação. Tá? Exato. E essa italiana, como é o nome dela? Eu não me lembro. Isso eu não lembro. Não lembro. Falha nossa, tá? Falha nossa. Mas é o seguinte, eu vi o discurso dela, adorei, porque ela citou Chesterton. Chesterton disse, aproximadamente 100 anos atrás, Chesterton disse que chegaria o tempo em que homens com tochas nas ruas seriam obrigados a ir com tochas para as ruas para provar que 2 mais 2 são 4. E que outros desembainhariam a espada para provar que as folhas das árvores no verão são verdes. E a esse ponto chegamos, né? Ela disse, o tempo chegou. Então calou todo mundo, porque é o seguinte, toda a mentirada que os caras... Toda a narrativa que montaram, não é só na Itália
durante a pandemia aqui e em outros países, e não é só a pandemia, é a identidade de gênero, a bandalheira toda. Aqui no Brasil nós temos um condenado em 3 instâncias concorrendo à presidência da República e as pessoas acham isso normal. Quer dizer, as pessoas, quem, Carapaz, eu e Pedrinho, não achamos normal. As pessoas idiotizadas, foram grancizadas. Foram grancizadas. Na sua escola, não tiveram amparo familiar dos pais, para mostrar que tudo isso era uma maneira de captar as próprias mentes. Né? Daí vem a palavra mentecapto. Tá certo? Exatamente. Então, os que ficaram mentecaptos, né, hoje acreditam em qualquer coisa, tá certo? Então, bom, aí, Pedrinho, também tem que falar do lá de fora. Finalmente, agora, faltando poucos dias para as eleições, agora, o New York Times, que é um porra de um veículo de esquerda também, resolveu dar chutar o pau da barraca com relação ao nosso STF aqui no Brasil, falando das barbaridades que os caras têm feito. O Careca, o Boca de Veludo, o Faquinha, toda essa gente assim, que não merece perder tempo falando desses caras. Exatamente. Sabe? Não estou falando, que fique claro, da instituição. A instituição é a instituição. Ninguém tem nada contra a instituição. Tem com quem representa a instituição. E por que essas pessoas representam? Foram colocadas lá por bandidos. Exatamente. Né? E aprovadas por senadores corruptos. E tem um canalha aí, que é o principal, o tal do Pacheco, que senta em cima de pedido de impeachment do Careca, de mais de quase 3 milhões de assinaturas. E o cara, como se não fosse nada. Somos amigos, então não vou fazer nada. Então, é isso. E tem outra. Eu vi É brincadeira, né? Aquele cara que o Lula deu uns tapinhas na bochecha dele, como é o nome dele? Aquele é mais nicho. É mais nicho. Mas é mais nicho e atrapalha. Atrapalha, porque ele está no TSE, então agora, eu acho que foi ele que proibiu do presidente gravar lives dentro do Palácio do Alvorada, que é a residência oficial dele no momento, quando ele foi presidente. Engraçado, é bom lembrar disso, Pedrinho, porque a reeleição, na Constituição de 1988 não tinha reeleição, se não me engano. Exato. O FHC Bocamole, traidor número 1 da pátria, comprou os caras lá para meter uma reeleição. E se reelegeu. E eu fui um dos culpados da reeleição dele porque votei no canal. Bom, fazer o quê? Meia culpa, minha máxima culpa. Bom, hoje não sou mais tão trouxa como era, sou só meio trouxa. Como o cara, que não era mais meia, era 3. Meio besta. Então hoje eu só sou meio besta, sei quem é o cara, sei discípulo de quem ele é, sei o cão de guarda de quem e de quem ele recebe. Então, hoje, sabendo de tudo isso, mas voltando ao que é, ele botou a reeleição na parada, que não está na Constituição. Então é o seguinte, quando o presidente é presidente e vai concorrer a um cargo, como é que ele pode? Ele não pode na casa dele, porque a casa dele é o Palácio do Planalto. Ele não pode. Isso é o escritório. A casa dele é Palácio do Alvorada. É Palácio do Alvorada, perdão, Palácio do Alvorada. E o Palácio do Alvorada, ele não pode gravar no Palácio do Alvorada, que é a casa dele. Quer dizer, e agora fica um impasse. Ímpasse ou impasse? Impasse. Fica um impasse. Por quê? Porque na Constituição não diz nada sobre isso, porque a reeleição não era contemplada nessa Constituição. Então, os caras fazem o que bem entendem. Ele não pode mostrar Santinho. Não, as pessoas todas, aqueles milhões de pessoas que foram às ruas em apoio a ele, também não pode usar as imagens. Cenas 7 de setembro, cenas tiradas em Londres. Exatamente. Então, assim, fica um negócio esquisito, gente. Então, é para pensar, tá? Mas mais do que pensar, é lembrar do dever cívico de votar. E, no caso, é votar pensando no futuro do país. Os caras conseguem, Pedrinho, eles comparam. O Gosma, o Ciro Gosma, fez uma declaração à nação, na qual ele, no momento, ele compara o Bolsonaro com o cachaceiro em pé de igualdade, ou seja, os dois roubam, os filhos do Bolsonaro roubam. Porra, vamos botar as cartas na mesa, negão? Vamos ver o que os filhos do Lula têm.
Vamos ver o que os filhos do Bolsonaro têm. E a história toda está em cima de... O sobrenome Bolsonaro tem Bolsonaro para cacete no país. Só para vocês saberem. Procura para vocês verem. Então eles pegaram, todo mundo tem sobrenome Bolsonaro, tem não sei quantos imóveis, etc. Tal, não são nem parentes do Bolsonaro. Tá? Então é o seguinte, e tudo comprado, os caras dizem que é tudo comprado com dinheiro vivo. Não, não é dinheiro vivo. No contrato, quando você compra uma coisa, consta moeda corrente. Moeda corrente, cara pálida, não significa dinheiro vivo. Moeda corrente é a moeda que naquele momento está sendo usada no país. No país, exatamente. Tá? Então, não venham com churmelas. Tá? Já encheu o saco, já está extravasando. Certo. Bom, eu quero dizer para vocês pensarem e votarem, por causa do seguinte, por exemplo, o novo golpe. O novo golpe, Pedrinho, o novo golpe é o seguinte, não sei quantos não foram votar. Na Colômbia, os caras dizem que 60% não foi votar. Acorda, Pedrinho. Não, eu estou só meditando. Só estou meditando. Meditando. Opa! E essa conversa mole para boi dormir. Pronto, eu sou gado do Bolsonaro, então eu tenho que dormir. Acabou de me esculhambar agora. Conversa mole para boi dormir. Tá bom, não falo mais. Então vamos, dentro da linha do gado, vamos fazer agora a história da vaca amarela. Vaca amarela, exatamente. Olha, na Colômbia, 60% não foi votar, agora eles estão nas ruas contra o governo. No Chile, 40%, teoricamente, né? A gente não sabe, porque daquela urna sai qualquer coisa. Né? Então, 40% não foi votar. Então, estão lá amargando também uma miséria. Né? No Chile. Eu sei, do Boric. Do Boric. Não mandaram ele embora. Não mandaram embora. Tá certo. Bom, que mais, Pedrinho? O negócio é o seguinte, e a Argentina, então? Um país maravilhoso que foi arruinado nos últimos 50 anos. Ou mais, desde o Perón para cá, tá certo? Que criou uma mítica atrás de uma personagem, que era Evita, que o pessoal falou assim, mas que evitava filhos, por isso que ele não teve filhos. Então, transformou o Partido Justicialista, que é o nome chique do peronismo, numa espécie de elixir paregórico, serve para tudo, para encravada, lumbago, etc. E cada ala do justicialismo tem a sua própria bandeira. Por um engano, uma época, elegeram um tal de Menem, que pelo menos contratou um ministro da Economia brilhante, que começou a entrar em colapso quando ele começou a se desdizer. Quando era liberdade econômica, a Argentina teve mais de uma década de grande progresso. Aí depois ele começou a perseguir quem poupava, e aí fez o sequestro dos dinheiros das contas dos bancos, chamado Corralito, onde ele espertamente queria jogar a culpa nos bancos, e não nele, que era o ministro da Economia, tá certo? O que aconteceu? A Argentina ficou 23 dias com os bancos fechados. No comércio voltou o fio do bigode, o cara só marcava numa caderneta o que você estava levando, para quando tivesse referência de preço, aí então se acertarem as contas, tá certo? Havia filas quilométricas nas casas de câmbio, gente querendo comprar dólar, porque incautos que eram, achavam que o dólar era um porto seguro. Hoje em dia nós estamos vendo um debacle total, não só do dólar, como dos Estados Unidos da América. A libra esterlina caiu não sei quanto, o euro caiu não sei quanto. Por quê? Porque, no momento, nenhuma moeda do mundo é lastreada em nada. É só moeda fiduciária. Então, só vale alguma coisa ainda países que têm administrações corretas, como a Suíça. O franco suíço foi a moeda que acho que mais ganhou relativamente às outras moedas que se desvalorizaram. E bem ou mal o real brasileiro, porque, com todas as suas características, o presidente Bolsonaro parece que é um homem digno e está evitando o desastre que era aquele roubo sem freios da era do PT. Né? Enfim,
Então, nós temos E que... seja como for, Pedrinho, essa semana que passou, o dólar deu uma repicada aí para cima, chegou a fechar 5,27, quando estava 5. Mas por que deu essa repicada? Por causa das tensões geopolíticas, né? A Rússia ensinou que pode usar arma nuclear para resolver o assunto lá da... A pergunta de $1 milhão é quem não sabia disso? Exatamente. Lá na Ucrânia. E outras traições que houve no seio da comunidade europeia, que está enganando todo o Ocidente, achando que a Rússia, que é o grande vilão da história, a Rússia não está se defendendo. Falou, vocês querem brincar? Agora não tem mais gás. Vocês vão passar um inverno aí, como na Idade Média. E o Biden está cutucando através da OTAN, está mandando arma para a Polônia. A Polônia, que escapou do comunismo, etc., que é um país que está em crescimento, etc., está agora, assim como a cortina entre a OTAN e a Rússia, está se colocando numa situação, eu como descendente polonês, estou falando isso muito claro, está se colocando numa situação delicada com relação à situação da Ucrânia, porque eles estão abrindo as portas para a OTAN meter armas para a Ucrânia, para se defender da Rússia, e a OTAN está metendo arma, quem está metendo arma não é a OTAN, é os Estados Unidos, através da OTAN, Estados Unidos e Inglaterra. Estão dando tudo que os caras querem, a lojinha está aberta. O que você quer? Um mísselzinho? Está aqui, vai 20. Então, é assim. E está tudo através da Polônia. Até que daqui a pouco o Putin se enche o saco e arrebenta com a Polônia também. Que é um troço mais difícil de acontecer, porque a Polônia já faz parte da OTAN, e se mexer com a Polônia vai mexer com a OTAN, e daí dá uma caca generalizada. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, eles estão fazendo isso. De um lado, os Estados Unidos, na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, a guerra interessa a eles, tá? Então, mantém a guerra funcionando, deixa sangrar. É o seguinte, vai dando arma lá, o babaca do Zelensky está comprado pelo Ocidente, então ele faz o que os caras quiserem, vai morrendo ucraniano, vai morrendo ucraniano, isso não tem importância, porque na brincadeira o que conta é vender arma, o que conta é mandar arma, o que conta é manter a guerra funcionando. E tirar o foco do problema, porque na Ucrânia tinha os laboratórios das empresas farmacêuticas boazinhas que estavam fazendo testes para aproveitar tecidos de crianças abortadas ou recém-nascidas, tá certo? E guerra bacteriológica, enfim. Então isso eles estão desviando a atenção. E tudo isso, esses laboratórios, tudo tinha a mão do filho do atual presidente dos Estados Unidos. O tal de Hunter Biden. O carinha estava lá, e o carinha que é um canalha, que tem fotos dele do computador, molestando crianças, etc. O pai também, né? E para mal dos pecados, um dos filhos da falecida rainha também, que era amiguinho do tal Epstein, que era assim com o Hunter Biden, né? Eles todos, tinha um avião que levava lá para uma ilha onde se encontrava com as menininhas, que chamava, eu não me lembro, tinha um apelido, o avião da sem vergonha, o avião da pilantragem, não sei. Que levava esse pessoal bonzinho de Hollywood, etc. Bom, Pedrinho, então, é o seguinte, por isso que o Texas já pediu formalmente o seu desligamento da União Americana. Então, os Estados Unidos entrou em colapso absoluto. Tá? Por isso que quando quem fala quem é a potência mundial, eu falo, é o Brasil, e nós temos comida, minérios e água potável em abundância. Então, tudo que os outros querem. Que os outros querem e que o PT não quer. Tudo que o PT não quer. O PT que é para ele. Exatamente. É para ele. Eles agora fizeram, eu já falei num outro programa, os caras conseguiram passar uma lei para os caras não plantarem na época de plantio soja em Mato Grosso. Mato Grosso. Jogar contra os interesses da nação, que estava pegando esse pico de alta das commodities com uma produtividade espetacular. Bom, esse programa nós temos que acabar. No próximo, eu quero dar notícias. No próximo, aguardem notícias da China. E depois das eleições, teremos um programa extra, né?
se sim ou se não. Porque o nosso próximo programa, a gente não vai poder falar, não vai poder falar de política, né? Porque vai estar naquele período de vedação, de ostracismo, né? Onde jogam a verdade no lixo e não pode falar nada. Agora, a partir daqui é vaca amarela. Vaca amarela. Dançou. Falou, pegou tudo que estava na panela. Exatamente. Então, gente, olha. Muito obrigado. A gente hoje foi mais tranquilinho, porque é o seguinte: o dia está uma porcaria, chovendo pra caceta, é esquisito. E está todo mundo histérico. E nós estamos aqui meio de ressaca antecipada. Exatamente. É uma novidade, a ressaca antes da ou pré-ressaca. Pré-ressaca. Estamos aqui uma ressaca antecipada. Não tem o pré-sal? Tem a pré-ressaca também. Tá ótimo. Então, o próximo programa nós vamos falar só de... Flores. Não, as cacas internacionais. Tá certo. Tá bom? Um beijo para todos. Na Itália a coisa esquentou. Um beijo para vocês. Cliquem, compartilhem. Fiquei contente. Tem bastante gente mudando lá, assistindo a gente no Rumble. Bastante, que eu quero dizer, são 21, tá? Mas, levando em consideração o tipo de pessoas que nos assistem. E o boicote que nós estamos sofrendo. Que tem 21 pessoas já indo para o Rumble. Tá bom. Pensando que são pessoas como eu e o Pedrinho. Opa! Que a gente não é... Melhores. São melhores. Mas pessoas que... Eu, por exemplo, não tenho vontade nenhuma de trocar de plataforma, ir para outro lugar, aprender a fazer. Não tenho vontade nenhuma. Estou fazendo obrigado, porque os filhos da mãe me obrigaram a fazer isso. Mas pensar que 21 se esforçaram e estão indo para o Rumble, assistindo o Rumble, etc. Então, eu já fico contente. 21 já está bom. Tá? E, olha, como a gente está sendo boicotado realmente, tanto o meu artigo que sai no sábado à noite, como o nosso programa Dois Neurônios, que é quinta-feira à noite e terça-feira, hoje, terça-feira à noite, a gente está sendo boicotado assim, descaradamente. Então, tudo bem. Quem ficar com a gente, ótimo. Procurem, sabe? Mandar mensagem, clicar, curtir, botar o dedinho lá, etc. Para cima. Só para a gente poder alcançar mais gente, porque o nosso canal não é monetizado. Nunca foi. Não estamos ganhando nada com isso. Nada com isso. Agora, se você se preocupa com o Brasil, ajuda. Com seus filhos, com seus netos. Principalmente isso. Exatamente. Tá? É isso aí. Um beijo para todos. Um abração. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.